Muito bem, Lula marcou uma coletiva com a imprensa amanhã às 10h15 da manhã. A assessoria não adiantou o assunto, mas a expectativa é que o presidente eleito comece a anunciar os ministros. Um deles pode ser Fernando Haddad na Fazenda. Ainda hoje, Haddad e Paulo Guedes, isso mesmo, hein? Haddad e Paulo Guedes se encontraram no Ministério da Economia. A reunião não estava na agenda oficial. Vamos para Brasília com o repórter Pedro Teixeira, que traz os detalhes da repercussão da reunião. Boa noite, Pedro. Conta pra gente. Pessoal, ouve, até demora um pouco. É o Haddad, do núcleo do PT, com o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro. O que saiu dessa reunião? E quer saber da maior, Felipe? O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que o encontro foi excelente. Ele gostou muito da reunião que ele teve hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o ex-prefeito de São Paulo, eles trataram de diversas questões da área econômica, diz que falaram de todos os assuntos importantes, mesmo que minimamente. A reunião durou aproximadamente 1h30 e, como você bem disse, não estava na agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas, segundo o Fernando Haddad, foi bem produtiva. Um dos pontos que precisa ser discutido na transição é justamente a continuidade de políticas públicas para a área de economia. Então, ele recebeu uma série de informações sobre o que está sendo feito e que precisa ser continuado a partir do dia 1º de janeiro, quando a gente tem a troca de presidente. O presidente Bolsonaro deixa o comando do país e temos a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também disse, o Haddad, Felipe, que eles vão passar a fazer reuniões diárias a partir da próxima semana com as secretarias da pasta. Vamos ouvir o que disse o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Passamos em revista vários assuntos importantes. E, obviamente, como uma reunião de 1h30, não consigo esmiuçar todos os assuntos, mas foi uma excelente reunião. Foi muito boa. Muito bem recebido. Definimos uma agenda de trabalho a partir da semana que vem. Aí, Fernando Haddad. Raquel Landim, o que você apurou sobre esse encontro? O que você está sabendo dessa transição? O Paulo Guedes vai fornecer todas as informações para o Haddad? Não tenha dúvida, né? Um processo democrático, fica nessa briga aí entre bolsonaristas e petistas, mas felizmente a questão está fluindo tecnicamente. A transição está acontecendo. Tá acontecendo. Em algumas áreas são mais problemáticas, mas não acredito que isso vai ser uma questão. Agora, o que nós estamos aguardando é a indicação de Fernando Haddad formal para o Ministério da Fazenda. Acho que os sinais informais estão todos colocados desde lá de trás, quando ele foi indicado pelo Lula para ser o representante dele naquele almoço da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos. Uma vez que o Haddad esteja realmente com o nome anunciado, ele vai precisar dar sinais mais claros sobre o que ele pensa de economia. É muito nebuloso para o mercado ainda, né? O mercado tem muito receio, a gente vê, né, hoje a Bolsa teve uma queda, 1,67%, o dólar subiu um pouquinho, R$ 5,21. O mercado, de alguma forma, já está digerindo o nome do Haddad lá desde a FEBRABAN, quando essa expectativa se tornou mais concreta, mas ainda há muita dúvida sobre o que pensa o ex-prefeito de São Paulo, porque ele, durante agora esse período, pouco falou, não participou dos debates na PEC do estouro. Eu acho que até foi uma estratégia do PT de deixar isso no colo dos políticos para o ministro poder começar mais limpo nessa discussão, mas ele vai precisar mostrar um pouco para que lado ele tende. Conversando no entorno dele, os sinais que a gente tem são de duas prioridades. Primeiro, a reforma tributária. Isso ele também já falou publicamente na FEBRABAN. Ele pretende abraçar a PEC 45, que já está no Congresso Nacional, que é a PEC que unifica o ICMS. Acho positivo que ele parta de um projeto que já está pronto. Não tente reinventar a roda. Do Bernard Api, né? Do economista Bernard Api. E agora,
precisa ver qual é a disposição do próprio presidente Lula de embarcar nesse projeto político, porque um governo eleito, geralmente, ele tem um tiro para dar no primeiro ano de mandato. Então, assim, vai ser realmente essa reforma tributária? E não vai ser uma reforma tributária que vai reduzir imposto no Brasil. Eu acho que isso está fora de cogitação. Com o tamanho dessa PEC, o tamanho desse gasto, a perspectiva é ou você, no melhor cenário, igualar, ou você ter um aumento de imposto. O imposto sobre os combustíveis certamente vai subir. No final do ano, o Bolsonaro tinha feito isso de uma forma eleitoreira, impedindo esse imposto, reduzindo esse imposto até o final do ano. Tem previsão no orçamento para continuar, mas precisa o governo entrar com isso no Congresso. Acho que o governo não o fará e está certo, não tem mesmo que subsidiar combustível fóssil. Agora, vai ter um aumento dos preços dos combustíveis e a gente tem um aumento de carga tributária contratada que o governo do PT não vai querer falar sobre isso. Então, assim, o Haddad vai precisar deixar claro quem são os seus secretários, qual é a sua prioridade e se ele vai batalhar ou não por um novo arcabouço fiscal. Muitas dúvidas que vão aparecer aí diante do novo ministro da Fazenda. E quais são suas expectativas para a gestão do Fernando Haddad, que parece que vai ser o nome anunciado amanhã pelo Lula? E hoje já saiu notícia de que o Lula sinalizou com eventual reeleição, recondução ali do Roberto Campos Neto, no Banco Central, porque ele quer outras pessoas que já sejam aceitas ao mercado, claro, para abrir margem para ele colocar o Haddad, que é, obviamente, em quem ele mais confia, quem se submete aos interesses políticos dele historicamente. Como é que você vê essa possibilidade? Bom, sobre as ideias do Haddad sobre economia, tem o livro dele, Em Defesa do Socialismo. Deve ter sido gozado essa conversa entre um cara socialista como o Haddad com o Paulo Guedes, um defensor da escola de Chicago, da escola austríaca, um liberal. São realmente incompatíveis. Quanto à questão do Roberto Campos Neto, Felipe, eu acho que é mais um factoide. Esse é um assunto para 2024. Eu acho que o Lula gostaria de dizer ou sinalizar de que ele está querendo manter o Roberto Campos, então está dizendo para o mercado, olha, eu sou bonzinho em relação à inflação, não vou querer botar um inflacionista no Banco Central. Mas isso aí é uma promessa que não vale de nada até 2024. O mandato do Roberto Campos vai até lá e só lá é que isso vai ser decidido. Eu suspeito que o PT e o Haddad querem botar as mãos na máquina de impressão do Banco Central, porque a gente viu que o MMT estava citado, né, a Modern Monetary Theory, que é uma teoria inflacionista, foi até citada na PEC, e o pessoal do PT, o André Lara Rezende, é o que mais advoga essa teoria terraplanista, na minha opinião, eles querem implementá-la, e ela depende muito de você ter o controle da máquina de dinheiro do Banco Central, porque senão você tem que ficar fazendo só política fiscal e aí você tem que ir ao mercado tomar dívida e aí tirar recursos da sociedade. Não é isso que eles querem com o MMT. Sobre a reforma tributária que eles estão querendo fazer, eu concordo com a Raquel que eles vão aumentar impostos. E todas as reformas tributárias que foram feitas no Brasil nos últimos 30 anos aumentaram o imposto. E o Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Então, eu quero ver como é que isso vai se dar. Até como possível resultado desse impacto fiscal excessivo da PEC. Felipe, só rapidinho. Roberto Campos Neto tem, sim, mais 2 anos de mandato. Qualquer sondagem para ele agora é nula. Agora, não existe dentro do Partido dos Trabalhadores, não teve nenhuma manifestação pública de qualquer interferência na autonomia do Banco Central. Isso foi uma agenda que ficou lá atrás. Existe hoje uma dificuldade muito grande, porque o Lula queria dar um sinal ao mercado, já que ele vai botar Haddad, que não é um nome bem visto na Fazenda, mas é um nome que tem a confiança absoluta dele, e o Lula já disse publicamente, se alguém tinha dúvida de que o ministro da Fazenda é ele, então ele queria colocar no planejamento um nome mais liberal. A apuração que eu tenho é que está muito difícil.
de encontrar esse nome. Persarida já disse não. O André Lara Rezende, o PT já entendeu que não é o nome, porque o André há muito tempo já está com ideias muito diferentes, então não seria diferente um nome... desses economistas liberais. Exato. Mais próximo do PT. O André está com outro caminho de pensamento econômico mais próximo do desenvolvimento. Acho que não é nem próximo do desenvolvimentismo, mas mais na teoria de um aumento de endividamento e de gasto, então está difícil encontrar esse nome. E ontem, quando o ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador da transição, ele explicou o que eles pensam para os novos 3 ministérios, que é Fazenda, Desenvolvimento e Planejamento, foi interessante, porque eles estão esvaziando o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento vai meio que virar um RH do governo. E vai perder a atribuição original que ele tinha lá atrás, que é de cuidar do orçamento federal, que hoje está na mão desse super Ministério da Economia. E eles dão uma sugestão ali de que aquilo vá para o desenvolvimento, que para mim não fez sentido nenhum, porque você vai pegar o orçamento e colocar debaixo da pasta que protege a indústria, enfim, está tudo muito confuso. Se você tiver um Ministério do Planejamento fraco, aí mesmo é que você não consegue atrair liberal nenhum. Felipe, só um comentário rápido. Desde que o Lula foi eleito e desde que começaram a falar sobre política econômica, a previsão do mercado sobre como vão se comportar os juros para o futuro disparou. Estava previsto para o fim do ano que vem uma Selic de 11% e depois caindo para 8% em 2024. Agora, a previsão é de que ela é estável ou levemente subindo, né, nesse período. Ou seja, isso já é uma destruição de valor para a economia brasileira gigantesca, só na especulação. Eu acho que se eles continuarem nessa linha e forem implementar esse plano que está sendo falado aí, isso pode piorar. A gente mostrou várias vezes a curva de juros aqui no Arena, o aumento da curva de juros.